Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de sexta-feira, último dia de trabalho aí da semana, né? Para muitos, para outros que trabalham amanhã, tá tudo bem. E estamos aí no dia 21 de novembro, agradecidos a Deus, sendo gratos ao Senhor por mais esse dia, pela benevolência da sua graça sobre as nossas vidas, por tudo que o Senhor tem derramado, pelo seu amor, pelo seu inconfundível amor, por tudo que o Senhor tem nos entregado a cada manhã, a cada dia, por todo momento de graça, todo momento que o Senhor nos concede de oração, todo momento que o Senhor nos concede de expectativas nele. Tenha expectativa no Senhor nessa manhã. Que as tuas expectativas não se baseiem no homem, que as tuas expectativas não se baseiem nas atitudes do homem, mas sim naquilo que Deus disse que faria. Deus tem feito maravilhosas coisas na minha vida, Deus tem me mostrado o quanto Ele cuida de mim, o quanto Ele tem cuidado de todas as minhas necessidades, nos mínimos detalhes, como o Senhor tem falado nesses últimos tempos ao coração da sua igreja, como o Senhor tem falado através da sua igreja nesses últimos dias. Então ficamos atentos àquilo que Deus tem falado, como o Senhor tem usado os seus servos, né? Ontem eu estava ali no culto, como o Senhor usou os seus servos ali, suas servas, que era um culto mais na direção das mulheres, como o Senhor usou as suas servas naquele culto, né? Que graça, que palavra, palavra que gerou vida no meu coração, palavra que gerou vida na minha estrutura. Então louvo a Deus pela vida de cada um que se dispõe a ir ao templo, que se dispõe a orar, que se dispõe a buscar, que se dispõe a sair debaixo de neve aqui para ir adorar na casa de Deus. Que Deus abençoe você nesse dia chamado hoje, que se dispõe a buscar a palavra de Deus. Abre aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 47. Hoje o Senhor tem uma palavra para nós poderosa. Vai dizer assim: e estando ele ainda falando, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e bastões, vindo da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E aquele que o entregava dera um sinal dizendo: aquele que o beijar, aquele é, prendei-o. E logo que aproximou-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. E disse-lhe Jesus: amigo, a que vieste? Então, naquele momento, eles se aproximaram e lançaram mão de Jesus e o prenderam. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra nessa manhã. Momento muito conhecido, palavra muito conhecida, a traição de Judas. Nós vamos ver aqui nessa manhã que vai começar dizendo que o Senhor estava no Monte das Oliveiras, tinha ido acordar já 3 vezes os discípulos que o acompanhavam, que estavam no nível do Senhor, ali próximo, e de repente eles dormiam, e então Jesus diz: pronto, agora vocês podem dormir, porque é chegada a hora, o Filho do Homem vai ser entregue. E quando ele ainda estava falando essas coisas aos seus discípulos, eis que chegou Judas, um dos 12. Chegou aquele que fazia parte do grupo dos discípulos. E ele chega junto com os príncipes dos sacerdotes e com os anciãos do povo. Ele chega junto com pessoas importantes. Ele chega junto com pessoas influentes. Ele chega junto com líderes da sinagoga. Judas é acompanhado desse momento de pessoas maiorais daquele povo, daquele lugar de Jerusalém. E eles não vêm com as mãos vazias.
Ele vem com bastões, eles vêm com espadas e eles vêm com exército romano. Eles vêm preparados para prender a Jesus. Eles vêm preparados para machucar aquele que estava sempre na sinagoga, aquele que estava sempre ensinando, que falava de amor, aquele que falava de perdão, aquele que ensinava, aquele que transmitia amor, aquele que fazia milagres, aquele que curava, aquele que fazia o bem. Agora estão vindo contra ele com espada e paus, com espada e bastões, prontos para machucar, prontos para ferir, prontos para fazer o que tinha que ser feito. E Judas está ali liderando aquele povo naquele momento, liderando porque só ele sabia onde estava, só ele sabia quem era Jesus. Porque Jesus aparentemente deveria ser um homem comum entre os outros, porque não o diferenciavam, tinham medo de pegar o homem enganado, não o diferenciavam, então esperavam em Judas que Judas mostrasse ali naquela hora quem era Jesus, o verdadeiro Jesus. Então nós vamos entender que eles se direcionam, eles buscam saber aonde está Jesus e Judas os leva diretamente no local. E eles vêm com as mãos cheias de ódio, cheias de amargura, cheias de morte, cheias de dores, contra aquele que só sabia entregar amor, contra aquele que só sabia entregar paz, contra aquele que só sabia entregar cura. E muitas vezes, muitos vêm contra mim, contra você, com as mãos cheias de ódio, com as mãos cheias de aflições, com as mãos cobertas de espadas, com as mãos prontas para matar, prontas para tirar a paz. Muitas vezes o inimigo está vindo contra nós e nós nem estamos percebendo que ele está chegando tão perto. E de repente ele se apresenta. De repente ele se apresenta com as mãos cheias de ódio. E aqui nessa manhã nós vamos ver que com Jesus não foi diferente. Comigo e com você também não é diferente. Vivemos dias difíceis, vivemos dias a quais o inimigo tem lutado contra nós, né? Ontem ainda estava vivendo algo e o meu coração foi envolvido pela palavra do Senhor que disse-me: não é contra a carne ou sangue, mas sim lute contra hostes, potestades e principados, contra aquele que vem contra você, mas é aquele que usa aqueles que estão, que usa aqueles que dão lugar. Então, nesta manhã, nós possamos ter a certeza de que Deus está cuidando de mim e de você, mas Ele tem mostrado que o inimigo está bem perto, que o inimigo está à espreita, pronto para te matar, pronto para me matar. Ele vem com espadas e bastões e a gente às vezes nem percebe que ele está chegando muito perto. E aí vai dizer a palavra do Senhor, que ele disse: aquele a quem eu der um beijo, é este o homem que vocês devem prender. E de repente Judas chega, dá um beijo em Jesus e ali acontece todo aquele rebuliço e Jesus é identificado através de um beijo. Então nem sempre o beijo, o símbolo de um afeto, o símbolo de um amor, o símbolo de uma intimidade, o símbolo de algo tão profundo, de algo tão maravilhoso que nós carregamos no nosso ser, que nós carregamos na nossa sociedade. O beijo é um símbolo de amor, de intimidade, de afeto, de afeição. O beijo é algo sobrenatural nas nossas vidas, né? O beijo de amigo, beijo de casal, o beijo, né, de saudade, o beijo a qual nós aprendemos que nos tempos antigos os pais aprendiam a dar um beijo nos filhos, né, quando chegassem, quando estavam longe. Então o beijo é algo muito bom. O beijo, ele tem um símbolo benéfico e o beijo
ele é trazido para nós como algo positivo. E aqui, como algo positivo, Judas usa o beijo para entregar a Jesus. Então, nem sempre o símbolo do ato de amor vai identificar verdadeiramente o ato de amor. Nem sempre algo que alguém faz por você parecendo ser é. Nem sempre alguém que se posiciona em estar ao teu lado vai realmente estar ao teu lado. Nem sempre o que parece ser é. Porque com um beijo, Judas traiu. Com um beijo, Judas entregou. Com um beijo, Judas destruiu toda uma expectativa de um povo, de uma amizade, de algo que eles esperavam em Jesus. Com um beijo. Então, que nós possamos nessa manhã ter a certeza que nem sempre atos que parecem ser são. Que nessa manhã nós tenhamos os olhos bem abertos a nível espiritual para ver o que realmente é, para ver às claras aquilo que realmente está acontecendo. Eles vieram com porretes, com espadas, vieram para matar. Através de um beijo, descobriram quem era. Através de um beijo, maniatearam Jesus. Através de um beijo, levaram-no. Através de um beijo, fizeram o que tinha que ser feito. Mas tudo estava debaixo da palavra, tudo estava debaixo de um cumprimento de promessa. Mas alguém tinha que ter dado esse beijo. Então nós vamos entender que sempre vai ter alguém que vai fazer aquele trabalho sujo para o inimigo. Então nessa manhã nós vamos entender que o inimigo ele não se personifica para agir contra você. Ele usa alguém e esse alguém está próximo de você. Ele tem que usar alguém que está muito próximo, porque como diz a palavra também, o ferro afia o ferro. Muitas vezes nós temos que ser moldados através de situações que acontecem em nossas vidas, mas que nós tenhamos nessa manhã a certeza de que o Senhor está cuidando, de que o Senhor está nos livrando e que o inimigo está à espreita, mas pelo poder que há no sangue de Jesus, nada poderá nos atingir, porque o Senhor está à nossa frente, o Senhor está cuidando de nós. Que esta palavra nessa manhã possa ter trago um despertar, um alertar para mim e para você, de que muitas vezes está e quase sempre à nossa volta o inimigo rugindo como um leão tentando nos tragar ao nosso derredor, porque à nossa volta estão os anjos do Senhor nos guardando, somos guardados, aleluia, somos livrados e o Senhor nos avisa, o Senhor nos mostra antes que aconteça, para que nós estejamos atentos, para que nós estejamos alertas. Então dê valor às revelações do Senhor, que o Senhor tem dado na palavra, nos sonhos, através de pessoas na sua vida. Porque Deus ele avisa aquele a quem ele ama. E nada acontece conosco porque o Senhor está nos guardando, basta estarmos atentos às astutas ciladas do inimigo, às astutas ciladas do maligno, aos beijos dos traidores, àqueles que estão à nossa volta, nos beijando, sorrindo conosco, comendo na nossa mesa, pondo a mão no nosso bocado, mas por trás estão tentando enfiar a faca nas nossas costas. Nessa manhã, nem tudo que parece é, que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos e que toda escama possa cair, desvendando aquilo que é negativo, aquilo que está não cheirando bem. Que Deus abençoe você e que essa manhã seja uma manhã de descoberta, desvendamento e que Deus encha a tua casa de alegria em nome de Jesus.